Vamos, neste momento, abrir a Escritura. Eu gostaria de ler dois textos iniciais com a igreja. Lembrando que nós ainda estamos ministrando o Evangelho de João. Este ano foi dedicado ao Evangelho de João, em que nós estamos aqui fazendo não uma abordagem exaustiva de versículos por versículos, mas uma abordagem temática da essência do Evangelho. Estamos partindo do Evangelho de João para tocarmos o Evangelho de Jesus Cristo, que é a sua própria pessoa, a sua própria mensagem. E o capítulo 6 de João, que nós começamos a falar um pouco na semana retrasada, é um dos capítulos importantíssimos, não somente do próprio Evangelho de João, mas de toda a Escritura, porque ele trata de questões muito fundamentais acerca de uma verdadeira experiência com a vida. Eu digo verdadeira experiência uma vez que não somente nós conseguimos ver pela nossa experiência nos dias atuais, mas como já está profetizado também em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quando no Apocalipse o próprio Jesus Cristo ele fala profeticamente acerca da igreja ao longo da sua história, e apontando para o nosso tempo de maneira específica, nos é dito que este tempo em que hoje nós vivemos seria um tempo de profunda apostasia espiritual. E quando se fala de apostasia espiritual, logo nós pensamos naqueles que abandonam a prática de congregar e voltam aos bares, ou às boates, ou aos campos de futebol, aos cinemas, enfim, há uma vida meramente secular. Mas o que o Apocalipse nos diz acerca deste nosso tempo, do espírito de Laodiceia, é que esta apostasia se daria por meio de um espírito de independência da igreja em relação a Cristo, uma igreja que se consideraria abastada, de maneira a não precisar de coisa alguma, uma igreja que se sentiria rica, uma igreja que se sentiria completamente independente do próprio Deus e do próprio Senhor Jesus, o cabeça da igreja, ao ponto de, na carta à igreja em Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, ser dito que Cristo está do lado de fora e batendo a porta do coração, não a porta do coração dos pecadores que ainda não receberam a Cristo, porque lá é uma carta à igreja de Laodiceia, ou que seja uma carta à igreja dos últimos dias, e portanto está batendo no meu coração e no seu coração, no nosso coração, como quem diz, imagine Jesus lá de fora batendo. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e ceiarei com ele e ele comigo. Então, há esta profecia que o próprio Cristo nos falou, por intermédio de João, o apóstolo, desse tempo em que a igreja estaria numa falência espiritual completa. Uma igreja pobre, uma igreja miserável, uma igreja cega, uma igreja nua. Não tomem essas palavras por ofensa, porque são palavras de Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, quando Cristo diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. São palavras do próprio Jesus Cristo, que retrata profeticamente, ou retratou profeticamente, uma realidade espiritual que hoje nós percebemos e nós experimentamos. Uma vida cristã nominal, muitas vezes, uma vida cristã dogmática, com alguns costumes, com alguns ritos, porém destituída de vida, destituída de vitalidade, de vigor, destituída de uma pujança espiritual necessária daqueles que dizem pertencer a Jesus Cristo e dizem possuir o seu Espírito Santo, habitando nela. Então, diante disso, nós simplesmente não podemos fingir que nada está acontecendo, se não questionarmos. Ora, onde está, de fato, o ponto em que nós estamos errando? Onde a igreja está errando? A igreja que eu me refiro é toda a igreja de Jesus Cristo, de uma maneira geral dos nossos dias,